a minha o cenário. Caiu o cenário é diferente. O meu cenário é O seu cenário cai, porque o nosso cai. A minha ilusão gráfica é que eu tô sem respirar mesmo, porque como eu tenho asma, não sei se vocês têm asma. Asma e crise de ansiedade é uma loucura. Porque fecha tudo. Uma puxa a outra. E. Uma puxa a outra. Uma puxa a outra. E assim, o meu medo é não ter minha bombinha. E às vezes até com ela é difícil. Respirar e. Mas perdeu a respirar. bombinha. Perdi. Será que ela estava tentando não estar mais entre nós? Eu acho que ela vai aparecer a qualquer momento. Só porque agora tem outra. Eu acho que essa daí vai aparecer. Gente, as coisas somem aqui em casa. Eu não sei o que acontece. Na casa de vocês é assim também? Some. Sumiu a bombinha de asma. Ninguém viu. Tá gravando. Eu vou manter meu réu primário intacto. Tá gravando. Mas é isso, gente, assim, lidar com a ansiedade, e vamos lá, a ansiedade é uma coisa boa, né? Porque ela nos motiva, ela nos coloca pra cima. Estou ansiosa para fazer tal coisa. Olha que coisa gostosa, né? Aí você se prepara, se organiza, você faz previsões com as coisas. Mas aí também uma coisa interessante, importante de a gente citar é a falta de controle. Porque apesar de você se organizar e se programar para dormir e acordar no dia seguinte, você não tem certeza se o sol vai nascer. Ou se você vai acordar. Que pode todo dia quando a gente... Outra coisa, triplex na sua cabeça. Meu bem, se você não parou para pensar isso, é um tanto curioso. Eu sugiro que pare para pensar. Todo dia quando a gente deita para dormir, isso não é uma coisa que só eu, não é uma coisa que é única daqui não. Mas é um ensaio para morte mesmo, porque você vai... Então, e aí? É a capacidade de se entregar ao relaxamento. Exatamente. Olha só, eu tenho... A estar desarmado. Entregue. Uhum. É todo dia um ensaio. E tem gente que não volta do ensaio, não, porque não sabe se é um ensaio. Ou se é o dia da peça. E aí você fica feliz ou triste de saber que você vai morrer? Porque se você não tá lembrando, a gente tá aqui todos os dias. Se for dormindo, eu fico feliz. Imagina deitar e só dormir. Abriu o olho. Tô em outro mundo, tô no céu. Jesus, cheguei. Jesus, cheguei. Jesus, qual é, velho? O povo não fala, Jesus tá voltando, eu quero que ele chegue logo. Uai. Sim, o mundo tá muito doido. Jesus, vim, cheguei, que bom, foi dormindo, graças a Deus. E aí, vamos lá. Interessante a gente pensar que por que estamos tão ansiosos? Eu estou muito ansiosa porque vejo as notícias e o meu surto é que eu vejo as notícias, parece que eu vivo num mundo diferente, porque parece que as outras pessoas não estão vendo as mesmas notícias. Elas não se assustam. E elas não se assustam, e aí eu fico me achando que eu tô doida. E continuam vivendo anestesiadas. E aí eu fico olhando pra cara do povo assim, gente, ou esse povo já passou de fase e eu que tô pra trás, porque talvez eles já passaram, eles já resolveram a vida deles tudinho, eles estão vivendo aí esperando mesmo Jesus chegar, e aí eles estão prontos. Já tá todo mundo no lucro. Já vai que tá todo mundo pronto, e aí eu que tô muito desavisada aqui, enganada, entendeu? Mas me dá um pouco de desespero ver as notícias e ver que nós não estamos conversando sobre as notícias. E a seriedade que as notícias têm. E isso, não estou falando de política. Partidos políticos, não é isso. É sobre o planeta mesmo. O que está acontecendo com o planeta Terra. O aquecimento global, a natureza, a crise hídrica, as pandemias, as probabilidades, as execuções, o que está acontecendo agora. Por que não tem ninguém conversando sobre isso? A guerra. Por que ninguém está falando sobre a guerra? Por que a COP é mais importante
do que o que está acontecendo de guerra nos países, sabe? Onde que o Brasil entra nessa história? Será que a galera sabe que nós somos um país que faz parte de um grupo, porém hoje nós negociamos com outro grupo? É muito difícil ver tudo isso e não ter crise de ansiedade. Eu tenho. É triste? Silêncio. Sim. E algumas crises que estão acontecendo, inclusive, e aí crise de saúde pública, que estão acontecendo em decorrência disso que está te assolando, assola as outras pessoas, só que de uma outra forma. Como? E aí a gente tem o maior índice de depressão. O Brasil é o segundo maior no ranking de pessoas com depressão e transtornos de ansiedade no mundo. Mas será o que resolve? Terceira maior população carcerária do mundo. Que mais? Moradores de rua. Pessoas em situação de rua. Inflação. Sim. O dinheiro não tem o mesmo valor. A gente falou ontem. A gente falou em algum dos vídeos para trás, a gente falou de CLT. O massacre dos povos originários que a gente continua em guerra no Brasil. E são os nossos antepassados, os nossos descendentes. E defensores da terra. Para ela dar o mínimo pra gente. É muito louco ver o tanto que hoje eu tenho um pouco mais de consciência. E é um pouco mais mesmo, gente. Porque às vezes eu erro muito em dar opinião e em achar que eu sei coisas. Mas uma das coisas que eu percebo hoje, que eu dou mais importância, é para o povo indígena, né, no geral, que protege a floresta e não tem a força que deveria ter, o respeito que deveria ter. O apoio. E eles seguram a barra de todo mundo em relação à natureza. E assim, por que não é importante? Onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente ficou tão esquecido que esqueceu que é importante? E aí eu não te culpo, meu alecrim dourado, mas agora que você sabe, lembra que a gente já falou aqui que não existe culpa, a gente fala responsabilidade. Até ontem, até o vídeo de hoje, até neste exato momento, você não sabia de todas essas coisas, agora você sabe. E aí, como que a gente muda a realidade? Primeiro, a gente tem que se inconformar com a realidade. E pensar, estou adoecendo por causa da realidade. Ou existe uma realidade diferente que eu possa viver? Dá para mudar essa realidade? Porque eu acho que quando a gente se pergunta isso também, não sei para você, mas ao meu ver, se eu estivesse totalmente cega, me conhecendo como me conheço, eu saberia que se eu escutasse talvez de uma maneira diferente, eu entenderia. E aí é niilismo otimista o nome disso. Porque é a nossa capacidade de repensar a nossa programação. Porque se temos este corpo dotado desta inteligência, experienciando algo neste plano, o mínimo que você precisa ter é responsabilidade com o seu corpo. Seu corpo. Vamos lá, seu corpo. E aí eu entendo. E a gente precisa falar de políticas públicas. Eu entendo que tá difícil para todo mundo. Viralizou esses dias para trás aí o vídeo de um trabalhador filma em São Paulo, se filmando, falando na chuva, agradecendo o serviço que ele tinha conseguido de R$150 o dia, mas ele chorando. Em que momento em que a fé que eu tenho vai fazer realmente com que eu consiga comprar minha casa própria? Porque a minha geração, a sua geração, 40, 30, 20, a geração dos 20, então,
com essa especulação imobiliária, com tudo isso que está acontecendo à nossa volta, e aí a nossa capacidade de se revoltar, a capacidade que a gente tem de... E aí não Ir é... além, questionar. Que não é a revolta de... Não é briga. É uma revolução. Vou corrigir a palavra. Revolução. É melhor. E aí, onde que a revolução começa com você, mesmo você sendo esse cara que tá se filmando e desabafando com o mundo? De que, porra, velho, tá difícil pra caralho. Ninguém quer me deixar subir. Ninguém quer me deixar realizar sonhos básicos. Casa, comida Roupa lavada. e o mínimo de lazer. Roupa limpa. Banho. Banho? Segurança. Segurança. Todo mundo tem um pouquinho. Vocês se perguntam, porque eu me pergunto assim, eu olho para a sociedade que a gente vive hoje e para o sistema, e aí eu me pergunto, mas existe uma outra opção? É para dentro. O caminho é para dentro, que é a revolução interna. Sim, existe uma revolução que não é essa? Existe uma vida diferente em que eu possa escolher viver, onde eu vou me libertar dessas coisas que me prendem e que me fazem sofrer tanto? É interessante para mim crescer, nascer, crescer e morrer numa selva de pedras entre cidades e cidades, ou então eu vou me dar a oportunidade de viver algo novo, mudar completamente. Eu quero viver num país onde não tenha criminalidade. Eu quero ir pra Noruega. Aí vamos pra Noruega. Eu quero simplesmente Suécia. trocar o meu apartamento na cidade por uma casinha em um interior. Vai ter Proença fez isso. Onde eu consiga viver em comunidade, onde eu consiga ter amigos, rede de apoio, onde eu consiga simplesmente não escutar o trânsito, nem sentir o cheiro do diesel queimando no meu nariz. Mas aí a gente volta aí isso talvez me ajudaria. Sabe, eu me pergunto, o que você estava dizendo, para não fugir, existem outras opções para não ter essa vida tão ansiosa ou sofrer tanto, sabe? Existe outro jeito de buscar? É só questionamento, sabe? Eu acho que a gente parar de colocar o dinheiro como Deus. Como se não tivesse dinheiro, vou morrer, né? Porque a gente não morre quando a gente fica sem dinheiro. Por que a gente vai achar que morre, que fica... não tem R$1? Eu não tenho R$1. Porque o sistema foi feito para isso. Pra gente achar que a gente vai morrer se a gente não tem aquilo. E aí a gente se desdobra para um outro pensamento, que é renda básica universal. E aí o que é básico e o que é universal? Né? Sim. Porque estamos passando pela maior crise existencial humana, onde a gente está realmente se perguntando assim, no ápice do capitalismo, que na verdade eu acho que já está em declínio. Eu também acho que o sistema está moendo gente. Sim. No ápice do capitalismo, a gente se perguntar, e pra que eu quero mais dinheiro? Vai fazer um bunker pra quê? Você vai viver quantos anos dentro de um bunker? Esse povo nesse negócio de bunker é muito doido, né? Ok que a galera, os Estados Unidos hoje tem mais de, eu acho que capacidade para mais de 50 mil pessoas em determinadas cidades para a população. Então, eles, durante anos, construíram cidades subterrâneas. Eles não avisaram para nós que eles estavam fazendo isso. Agora a gente está ficando sabendo que eles têm a capacidade de colocar os Estados Unidos embaixo da terra e fazer ele existir. Não avisaram para nós. Ok. Mas eu fico olhando, que loucura é. Imagina a gente saber que o mundo vai acabar ou que vai acontecer uma coisa, e aí a gente tem muito dinheiro e a gente oferecem para nós, vocês podem ter um bunker. Que é assim, né? É o banco que avisa a galera. Não sei, eu não sou rica ainda.
Eu não sei se olhem no YouTube, mas é assim que funciona o sistema de bunker. Os milionários, bilionários que têm o relacionamento lá com os bancos, o banco chega pra galera e fala assim: olha só, galera, isso eles começaram a fazer, eu acredito que 2016, galera, pode olhar aí, mas antes disso, muita gente já tinha banco nos Estados Unidos. Aí o que o banco faz? Olha só, meu querido, a gente tem um seguro aqui, que ele é o seguro do apocalipse. Você tem direito, a partir da sua conta bancária, de fazer parte de um departamento onde nós vamos falar com você as probabilidades do que vai acontecer nos futuros anos. Então, como você tem essa quantidade de dinheiro aqui hoje, você tem direito a saber a verdade. E aí, o que acontece? Lá em 2016, a galera começou a contar, olha só, depois de 2024 ali, a coisa vai ficar estranha. Entendeu? No mundo, a galera vai ficar muito magoada uma com a outra, muito doído. Os homens, os meninos que estão comandando os países, eles não estão muito bem. Tem muito tempo que eles estão fazendo as mesmas coisas. E aí, como a gente viu que pode ser que piore, você tem direito a pagar por um bunker e você tem direito de enfiar lá com a sua família. Que aí, se vier o míssil, a gente vai te avisar. E aí você vai correndo pro banco e se esconde lá. Como se desse tempo? Pior que dá. Míssil? Dá. O pior que dá. Dá tempo. Porque numa guerra, pessoal, o interesse não é exterminar todo mundo, mas a maior parte das pessoas. A gente estudando e procurando entender o que acontece nesse grande tabuleiro xadrez geopolítico que é a guerra hoje, que a gente vive no planeta Terra, a gente consegue entender que eles têm disposição de destruir. E aí, a gente sabe que hoje no mundo a gente tem o risco das armas nucleares, mas eles não vão jogar arma nuclear. Antes de jogar nuclear, eles jogam as outras, que é as que matam 50, 100. É o que está acontecendo na Ucrânia. É drone. Hoje em dia, a guerra ela mudou. Os drones, eles existem desde 1000 e cacetadinha, inclusive, tá, gente? Esse drone que a gente está tendo acesso hoje, ele não foi inventado agora. É uma coisa que já existe. Estados Unidos tem drone, ó, anos e anos e anos. O drone existe desde a Primeira Guerra. Então, assim, só que agora a gente tem acesso a essa tecnologia. É igual a tecnologia do Wi-Fi. Procurem saber como que ela é, como que ela funciona e de onde ela veio. Então, sabe, numa situação dessa, aí você tá vendo, né? Você tá vendo como é que a gente vai descambando e vai desmembrando as crises de ansiedade. Você conseguiu entender que nesse cenário, se você não tá tendo uma crise de ansiedade, você não tá bem, você não tá antenado, você não tá sabendo o que tá acontecendo? Você tá dormindo. Você tá dormindo. E aí a gente veio aqui pra te ajudar a despertar, com muito amor, com amor de Deus, inclusive. E com muito amor mesmo, porque graças a Deus, nós, o Brasil, está bem localizado no planeta Terra. Então, a gente, enquanto país, a gente além de ser o pulmão do mundo, no cenário atual de guerra, o Brasil é o celeiro, o Brasil é tudo do mundo todo. Então, Mas aí a gente precisa cuidar bem do Brasil, né? A gente precisa, e aí a gente não tá tendo muito mais tempo para pegar esse raciocínio, que é o que a gente está tentando falar com vocês, porque em cenários de guerra, o Brasil ele fica, gente, e muita gente fica também. E aí é aquela velha guerra de novo, né? Porque se a gente entra em guerra hoje, o rompimento da sociedade, ele é óbvio, não tem sorte nossa que estamos longe, mas meu Deus, a gente tá longe e vai vir gente atrás de nós. Porque onde que esse povo vai morar depois? Onde que os refugiados vão?
Onde que Aonde tem eles já estão comida? indo, né? Onde eles já estão indo? Olha, gente, o tanto de gente que tá vindo pra Argentina e pro Brasil não tá escrito. Não tá escrito tanto que as pessoas estão já mudando. Nos próximos anos, a gente vai ter o maior número de refugiados Climáticos e climáticos. políticos. E a gente já tá tendo. O Brasil não tá preparado O para. mundo. O mundo não tá preparado, mas hoje eu falo Brasil porque eu tô falando pra você e menina tá sonhando aqui. Eu tô falando pra você que tá aí em casa escutando a gente, que é com muito amor mesmo, que a gente chegou a hora de elevar a nossa frequência mesmo Porque e mudar, a escolher gente, mudar. e a gente estava conversando mais cedo de todos os seres do mundo que estão aqui no planeta Terra têm o direito de viver uma boa vida. Porque foram colocados aqui e existe um plano maior para todas essas coisas. E aí a reforma começa sendo íntima, porque se eu não consigo estabelecer parâmetros para mim mesma, ser coerente com a sociedade, com a natureza, com a minha vida, com as minhas escolhas pessoais, eu vou cobrar de quem? Por isso que começa dentro, né? O segredo tá dentro. Tá dentro. É a gente começar a olhar para as nossas crises de ansiedade e aí se perguntar: o que eu pensei no segundo antes da crise de ansiedade começar? O que aconteceu no segundo antes da crise de ansiedade começar? O que eu ouvi? O que eu falei? A que isso me remete? E aí começar essa investigação íntima, e se todos nós fizermos isso, imagina que beleza. Sim. Porque se eu consigo respeitar os meus limites, eu não vou atravessar ninguém. E eu vou ter uma ética e uma moral elevada para me tratar com respeito e automaticamente tratar o coleguinha com respeito. Sim. E se for muito difícil fazer do jeito que a Aline tá falando, e você acha difícil, fala, não consigo, tô tão cega, eu fico tão cega no momento em que eu necessitaria ter certas atitudes, que eu não sei o que fazer. Bota uma frequência, escreve um bilhetinho de você para você mesma, para você se lembrar. Ou então, escreve um bilhetinho pro universo, assim, ó. Escreve aqui nos comentários. Não sei o que tá acontecendo com... escreve aqui nos comentários. Deus, eu ainda não sei o que tá acontecendo comigo, mas o Senhor sabe. Me ajuda a ter sabedoria e identificar e acessar para eu melhorar. Eu quero melhorar, eu preciso melhorar. E aí, automaticamente, você vai melhorando, porque às vezes a gente sabe que tem que mudar, mas a gente não sabe nem o que tem que mudar. Mas tem um sentimento de que, nossa, tem que melhorar. Algo de errado não está certo. E aí eu não sei o que é que tá errado. Eu tenho várias coisas que eu sinto, que eu falo assim, nossa, não tá certo. Mas eu não identifiquei ainda o que é. Às vezes eu tô do nada, eu lembro. Falo, é isso que tá errado. Ou, é porque eu não fiz tal coisa. Ou então, aí é isso, sabe? Anota num papel pra se lembrar de lembrar. E anota nos comentários. Que se lembra de lembrar que nunca é tarde. E quando você quer melhorar, a primeira atitude de só o querer, ele já emite uma frequência para o universo que você consegue atingir. Imagine as frequências aqui, linhas, como se fossem cordas de violão, assim, passando para lá. E aí elas são invisíveis. São as frequências. A partir do momento que você bate assim no violão,